Só isso. Eu queria muito agradecer. Há muitas pessoas que não vieram aqui, eu creio, por estratégia de tempo. Mas eu queria dizer para os irmãos que intercedem, falando com o Jefferson, a gente está chegando a 21 grupos ministeriais. Então, irmãos que intercedem, e nós intercedemos por ele. Irmãos, como nós estávamos esse final de semana na casa dos irmãos lá, Valdo e Nelza, e ali a gente orando, louvando o nome do Senhor, com o ministério, irmãos do amor, irmãos do ProRec, aquelas crianças lá dentro do 80 que estão sendo abençoadas, irmãos e crianças aqui carentes de ruas abandonadas, que são levadas por de braços abertos. E ali estamos também trabalhando e orando. E poderemos pensar em diversos ministérios, como o Radical, como os encontros de casais, como as pessoas que estão se envolvendo nos pequenos grupos, como vários e várias pessoas que não aparecem, mas estão trabalhando para o Senhor. Então nós somos chamados para poder dar a vida pelo Senhor. E eu sei que é possível, como a gente aprendeu, que amar o amor de Cristo é possível. Isso é verdade. Então a nossa alma tem que impulsar almas. A nossa vida tem que impulsar o amor de Cristo. A gente tem que verdadeiramente viver uma vida radicalizada na presença do Senhor. Então só tenho a dizer, Senhor, muito obrigado. Meu coração pulsa de alegria pela vida de vocês, pelo carinho, eu até falo, por suportar a mim também, com tantos defeitos que tem. Mas eu sei que vocês, não sei todos, mas a grande maioria aqui tem orado por mim, orado pela minha família, orado pelo ministério, tem orado. Não sei, uns mais, outros menos, mas é na base da oração e da intimidade com Deus que a gente tem chegado até aqui. E há muito que se fazer, só quero que saiba disso. Mas até onde chegamos, louvo ao Senhor, porque está na dependência dele. Muito obrigado, amados. Queridos, antes de eu pregar aqui, só quero lembrar alguns queridos que nos visitam, né? Não sei se está aqui, é Gabriela, isso? Querida, bem-vinda, tá? É a primeira vez que você está aqui, né? Deus te abençoe profundamente. Felipe, Deus é contigo. Obrigado, meu amado. Deus te abençoe também. Natália, também aí ao lado de Felipe. Bem-vindo, meu amado. Deus abençoe. Agora eu vou falar um nome aqui que eu nunca ouvi falar. Dante. Meu Deus. Dante, você está aqui, rapaz. Thaísa. Aí, esposa de Dante. Eu estava comentando com quem era de Dante. Aí ele ouviu, apareceu aqui. Melanie. Cumprindo promessas antigas. Deus abençoe. Maristela, olha aí. A gente falou hoje que Deus. Tu sabia, né? Ah, quero saber, não me ajuda. Giovanni. Giovanni, bem-vindo. Francisca, bem-vindo, querida. Ana Cláudia. Bem-vinda, minha amada. Ana Cláudia, Deus é contigo. Jaderson. Aí ao lado de Ana Cláudia. Bem-vindo também, meu amado. Elias, bem-vindo, querido. E Eliane. Muito bem. Queridos, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão vindo uma outra vez, já é a segunda também. Lembrando aqui da família de Merelinha ali, né? Éramos membros todos lá na Igreja Batista Memorial de Belém. Estávamos sábado juntos. E hoje vocês vieram fazer uma surpresa muito agradável, um presentão pra gente, pra mim. Né? Eu estava falando com a Maristela semana passada, estive lá nos 15 anos dela, pastor, acho que foram 2 anos, não, 10. Jesus, Dante, né? Eu lembrando Dante, a gente estagiou junto comigo, tá? Glória a Deus, amém, maravilha vocês estarem. Irmãos amados, abramos as nossas Bíblias em Daniel 3. Daniel capítulo 3. Uma água medicinal aqui que ela preparou, que ela já vem água com gengibre. Daniel 3, versículo 14. Se você encontrou, fique de pé. Se alguém perto de você não tem Bíblia, ajude. Talvez alguém novo na fé aí não tenha condições aí de folhear tão rápido. Diz assim:
falou com Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Oremos. Pai amado, seja bendito o teu nome, porque tu és o Senhor extraordinário, que vai em provisão das nossas vidas, que corre, Senhor, a favor do nosso coração, que nos tira do calabouço e que nos protege na fornalha. Louvado seja o teu nome, pela doce presença de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por essa noite, porque crescemos muito e iremos crescer mais ainda. Graças te damos pela vida de todos que vieram aqui, e esta noite seja noite de alegria, de vitória, de salvação e libertação, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Seja bendito o nome do Senhor. Queridos, esses dias do cativeiro, lembrando que Israel, logo após a morte de Salomão, já não estava tão bem, começou a se rebelar contra Deus. A desobediência começou a tomar conta. E a verdade é que logo, já no 4º reinado, porque o primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão, e o seu filho, Roboão. Então, em seguida, houve já uma dissensão tão grande, que 10 tribos das 12 se separaram e fundaram como capital Samaria. E as outras 2 tribos ficaram ali fiéis ainda à dinastia de Davi. As outras 10 se rebelaram completamente. Então essas 2 tribos tinham como capital Judá, e ainda era quem mais observava e temia a Deus. As outras 10 cada vez mais se distanciaram, e os reis que foram se sucedendo dentro da capital de Samaria, ou nas 10 tribos, foram reis que na sua grande maioria foram reis idólatras. Porém, tanto em Judá com as 2 tribos, ou quanto as 10 tribos em Samaria, que as 2 formavam Israel, sejam as 2, elas, o Senhor jamais, durante todo o tempo, enquanto estiveram ainda ali, deixou de mandar profetas. Então
você encontra Elias e Eliseu estavam em Samaria, mas você encontra outros profetas já por conta de Judá. Você encontra Daniel, você encontra homens também ali do Senhor. Eu quero lembrar que isso era, lembrar que Davi reinou no ano 1000, mas aqui você está falando do ano 607, quando houve o cerco a Judá, e os melhores, os mais nobres de Judá, eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor lá para a Babilônia. E aí então, ele na verdade, existe uma curiosidade na vida de Nabucodonosor. Quem eram esses jovens? Qual o grau de entendimento, de cultura, de inteligência deles? Então queria aprender tudo sobre eles e levou eles para o palácio. E ali queria dar das iguarias do rei. Mas eles, Daniel e os seus 3 amigos, eles simplesmente tiveram uma conversa ali junto com quem preparava a comida para não comer das iguarias do rei. E passaram a se alimentar de legumes. Era uma comida muito simples. Ali você comia apenas legumes todos os dias. Mas ao final do período, esses jovens, eles estavam mais sábios e mais formosos do que os outros que comiam todas as iguarias do rei. Muito vinho, carne, churrasco, lasanha, o negócio estava... Mas eles pareciam, não estavam tão bem. Diferente desses que só comiam. Eu não sei se algum irmão quer fazer essa dieta a partir de hoje. Começou legume para ficar mais bonito e ficar mais inteligente. Mas é uma das saídas. Então foi o que aconteceu aqui com eles. Então, nesse mesmo tempo, 3 homens também paralelamente reinavam em Israel, ou pelo menos profetizavam em Judá. Nós temos a questão dos profetas do exílio, Daniel, nós temos Ezequiel e temos Jeremias. Foram 3 grandes profetas do exílio. É tanto que quem lê o livro de Daniel encontra muita coisa interessante, não só para o tempo de Daniel, mas a partir do capítulo 7, falando do final dos tempos, falando inclusive da velocidade da ciência dos últimos tempos, dos carros velozes. É impressionante isso. Como o negócio é há 400 anos antes de Cristo e há 2.400 anos até agora já falava das coisas, de que toda e qualquer tecnologia que você tem na mão hoje é obsoleta amanhã. Já estava lá. Então nós temos esses servos no exílio e sendo poderosamente usados por Deus. Eu já aprendo uma grande lição aqui. Não importa onde você está, a luta que você está passando, o lugar mais complicado, local, ali mesmo Deus tem o poder de lhe usar de uma forma impressionante. Lá mesmo, passando um emprego complicado, numa crise financeira, no meio de uma enfermidade, numa situação bem complexa, ali mesmo, uma fartura de tudo, falta tudo. Ali o Senhor pode levantar servos e servas e falar algo impressionante para você. Porque foi assim com esses homens do exílio. Jeremias, um homem que ele escreve um capítulo inteiro, uma parte inteira de um livro chamado Lamentações de Jeremias, porque ele só chora, diz: a minha cama nada nas minhas lágrimas. Ele fala ali, então, sofrimento, parece que a noite não passava. Esse homem está ali. Ezequiel. Agora, Jeremias era o nome que significa o Senhor é alto. Eu acho que quando ele lembrava do nome dele, ele já falava assim: peraí, o Senhor é alto, o Senhor é grande. Então não importa onde quer que eu esteja, eu amarei o Senhor. A mesma coisa para Ezequiel: Deus fortalece. Então assim, Deus fortalece, não vou abrir mão de nada. Aconteça o que acontecer, eu sou fortalecido pelo Senhor. E por último, Daniel, que significa Deus é meu juiz. Não importa também, não tem Nabucodonosor, não tem rei, profeta, não tem demônio que faça mudar, porque se Deus é o meu juiz, está tudo em paz. Então são essas coisas que nós precisamos guardar no nosso coração. Um servo de Deus, onde quer que ele esteja, ele guarda a palavra do Senhor. Onde quer que ele venha andar. Amados, foi exatamente numa situação dessa que aparece a história desses 3 amigos de Daniel, dos quais os nomes dele: Ananias, Misael e Azarias. Então eles tinham os nomes, também os nomes bíblicos, os nomes do hebraico, o nome que representava sua conexão com o Senhor. Quando eles chegam lá no palácio de Nabucodonosor, ele muda o nome de todo mundo. Ele chamou Daniel de Belsazar, que significa Bel protege o rei, que era o
o Deus, um dos deuses do panteão, dos deuses de Nabucodonosor. Ele muda o nome de Misael para Mesaque, que significa Deus da lua, ou quem é como Deus da lua. Então era uma homenagem a mais uma divindade que Nabucodonosor tinha, ou no caso a Babilônia. Azarias ele chamou de Abidine, que significa servo de Nabu, um outro Deus. E também, então, nós temos esses nomes, Misael, Mesaque significa quem é, Ananias, Sadraque, amigo do rei. Ananias, amigo do rei. Que rei? O rei ímpio, né? E não amigo do rei Jesus, mas é amigo do rei ímpio. Então Daniel e esses seus amigos, durante 10 dias eles se alimentaram somente de legumes. E essa mensagem eu acho extraordinária, porque muitas vezes nós precisamos tomar algumas precauções em lugares estranhos quando formos levar. Primeiro, que esses jovens, eles foram arrancados da sua nação, arrancados dos seus sonhos, arrancados dos seus projetos, e foram transportados à força para uma nação estrangeira, inimiga, uma nação que não adorava o Senhor, que não conhecia. E ainda ali, eles três nunca se curvaram diante dos deuses. Eles só se curvavam diante do Deus Todo-Poderoso. A gente já conhece a história do jovem Daniel. A Bíblia diz que todos os dias ele abria, tinha uma janela voltada assim para Jerusalém. E eu fico imaginando Daniel. Ele se ajoelhava ali. E ali eu não sei se ele conseguia ainda ter alguma parte do Pentateuco, alguma coisa da Torá, se tinha alguma situação, alguns cantos. Eu não sei se ele tinha, mas ele estava lá, olhando para Jerusalém, e todos os dias orava ao Deus que tudo pode. Todos os dias. Ele não estava no lugar dele, ele não estava na igreja, ele não estava no templo, ele não estava no meio da sua nação, ele estava numa terra estranha. Mas ainda ali, ele se virava para Jerusalém e adorava ao Senhor 3 vezes ao dia. Não era diferente, com certeza, dos seus amigos. Porque assim como Daniel foi lançado na cova dos leões por obediência ao Senhor, com certeza, Sadraque, Mesaque e Abidine, eles também, com certeza, tinham esse costume. Eles eram amigos de Daniel. E se Daniel era um exemplo, quem não faria também, não iria ajoelhar-se diante desse mesmo Deus Todo-Poderoso? Eu tenho certeza absoluta. Então, queridos, são esses jovens que aqui diz que Nabucodonosor inventou de criar uma estátua, uma coisa absurda, um negócio bem gigante, 30 metros de altura. E simplesmente ele queria que todo mundo se ajoelhasse diante daquela estátua. E diz a Bíblia aqui que ao som de pífaros, quando tocasse gaita, foles, tocasse o piano, a bateria, quando tudo tocasse, então eles se ajoelhavam. Aprendam algumas coisas aqui. O poder da música. Veja o negócio. Hitler, ele tinha uma música, ele botava os microfones, os alto-falantes assim, espalhados em toda a Alemanha. Então ficava até inclusive nos campos de concentração, ficava passando uma música. E as músicas de Johann Sebastian, passavam as músicas de todos aqueles grandes nomes da música clássica, e as pessoas indo simplesmente para a morte, ali naquelas câmeras de gás. E era da base da música solene. A mesma coisa, isso é coisa velha. Eu creio que Hitler, ele deve ter lido a respeito de Nabucodonosor. Ele também botou lá músicas, ao som das músicas, vocês se ajoelharão e adorarão. Você já pensou isso? Isso começou a me levar a uma situação. A música tem um poder incrível. Ela faz você viajar. Pode olhar que na história de todas as épocas, desde a Revolução Hippie, a música estava presente. Não é diferente. Quando tem Woodstock, quando tem vários outros, Woodstock já não existe mais, coisas velhas aí, mas quando tem todos esses grandes festivais, a música, ela simplesmente embebeda o indivíduo, a pessoa fica embriagada. A música tem esse poder. Se tinha esse poder lá para o inimigo, Deus já foi quem criou a música, não foi o diabo. Então, quando a gente está louvando o Senhor, também a gente é levado a adorar, a pensar nas canções. Davi era um exímio cantor. Ele exaltava o Senhor pela sua harpa. Ele fazia hinos. Os filhos de Coré, Asaf, estavam fazendo hinos. E os hinos elevavam ao Senhor. Os hinos eram extraordinários. As músicas sempre fizeram parte da história da comunidade do povo de Deus em todos os tempos. E agora chega esse rapazinho aqui, Nabucodonosor,
e se manda tocar música. Quando tocar música, então se ajoelhe diante de mim, diante dessa estátua, preste adoração. Mas o que eu acho mais interessante é que eles simplesmente, esses jovens, não ficam fascinados pela música do mundo, não ficam fascinados pelas melodias, pelos toques líricos, pelos devaneios. Eles não ficam embriagados, eles têm um propósito no coração. E para mim isso faz a diferença entre nós e aqueles que não estão tendo entendimento. É o propósito que nós temos. Qual a música que toca o nosso coração? Qual a melodia? Qual a nota? Qual a canção? Qual a poesia que de fato enche o nosso coração, para que quando nós ouvimos, fala assim: vou adorar o meu Senhor. Se você entra num templo budista, quando você vai vendo ou entrando, já são músicas suaves, águas caindo. Você entrar numa loja assim da era, que fala da nova era, são músicas lá cantando assim, que fica tudo polaleque, a música está em tudo. Até se for na Índia, para uma naja, uma cobra se levantar, é uma música tocando. Até os animais, tem música até para os bichos dormirem. Mas a pergunta é: qual a música que embala os nossos ouvidos, que embala o nosso coração, que faz louvar o nome do Senhor, que faz com que você, enquanto falar, este é o louvor. Eu não estou falando necessariamente de notas, eu estou falando da música, da voz do Senhor, da espiritualidade, das orações que se levantam, da leitura da Bíblia, aquilo que ressoa para você como uma música. Quando você evangeliza alguém, quando entrega a palavra de Deus, quando você está junto com alguém, quando você levanta alguém, isso também para mim é música. São essas condições. Então, aqui esses jovens, eles decidiram não se curvar diante da estátua. Decidiram. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele ficou louco. Ele ficou enfurecido, ele ficou ruborecido, ele ficou transtornado. Eu creio que naquele tempo ainda não tinha nada que medisse a pressão dele, mas deve ter ido a uns 30. As veias dele queriam assim expulsar os olhos dele. E ele está louco, não sei como não deu um infarto ele. Porque ele se sentiu um Deus poderosíssimo, e de repente 3 homens desafiam o camarada e falam assim: não vou me dobrar diante dessa estátua aí. Nem corre o menor risco. A verdade é que nós temos muitas estátuas pela nossa frente. Além das músicas, há muitas estátuas na nossa frente. E aí pode ser o dinheiro, pode ser a beleza, pode ser o sexo, pode ser um imóvel, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa, pode ser um carro. Há muitas coisas, há muitas estátuas na sua frente que muitas vezes alguém se dobra. Pode ser. E da mesma forma que esses jovens, eles falaram assim: nós não vamos, você pode ficar irado, você pode ficar aí, semblante mudado, mas acontece que eu não vou ceder. E ponto final, Cristo está comigo. E então foi isso. Para a surpresa do rei, eles disseram assim: não necessitamos responder a você a respeito deste negócio, se Deus vai livrar a gente ou não. Estamos prontos? Estamos prontos, irmão, diante de uma situação complicada, difícil, algo transtornante, e você só precisa se corromper, você só precisa ceder, você só precisa fazer uma bobagem, e aquilo tudo vai mudar. E você vai falar assim: não tenho o que lhe responder, não vou ceder nada, só precisa disso e manter. Ainda ele disse assim: quanto a isso, nós não necessitamos de responder. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas fica sabendo uma coisa: que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não adoraremos aos deuses, não nos curvaremos diante de estátua alguma. Nós só nos curvaremos diante do Senhor Todo-Poderoso. Quer com esse corpinho vivo ou absolutamente só pó, já incinerado. Hoje o pessoal faz, aí nos cemitérios, faz a parte de incinerar os corpos.
naquele tempo, tentaram incinerar os 3 jovens e não conseguiram. Com uma fornalha 7 vezes mais. Eles ficaram passeando dentro do fogo. Eles ficaram passando, vencendo ali. Então esse rei, ele toma uma decisão. E eu acho interessante, porque ele manda que essa fornalha 7 vezes mais quente para esses 3 jovens. Pensava nessa ignorância toda, irmão? Já na temperatura que estava, já dava para torrar eles em meia hora. Por que 7 vezes? Então acho que era ira, mais um pouco. Eu quero que eles, antes de serem jogados, já sejam como. Você já jogou água no. Quem joga água, quem já foi numa siderúrgica, como eu já vi várias vezes, quando joga água na siderúrgica, ela não cai, ela vira vapor antes de tocar na parte do ferro, que o ferro dá uma gusa, né? Chama de gusa, ainda ela está líquida. Antes de tocar, ela já faz assim, já evapora de tão quente que é. Então aconteceria a mesma coisa com esses jovens. Antes deles tocarem embaixo, porque os outros foram engolidos pelo fogo. A mesma coisa aconteceria com eles. Então, para que essa ignorância? Era uma ira, pensando que eu sou Deus 7 vezes. Eu quero entender que era isso. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o homem, ele chega tentando a ser Deus. Então ele chega a ser 6. Porque 7, quem é 7? É Deus. É perfeito. Ele chega a 6. Ah, não conseguiu, quero chegar a 7. Ele tenta de novo, chega aonde? 6 de novo. Aí ele, não estou feliz, eu quero ser 7. Aí ele tenta de novo, chega aonde? 6. Por isso que dá o cão, 6. Não sai disso. Não chega a ser Deus. Não consegue. Dá uma dízima periódica. 6, não sai. Então esse camarada aqui botou 7 vezes. Eu sou Deus. Aí quebrou a cara. Porque os jovens caíram lá e nada teve. Então ele não sabia. Ele não sabia que quando jogasse, eles jogaram com tudo que tinha lá, pegaram a geladeira deles, a televisão, pegaram as comidas, pegaram até o gatinho de estimação, deve ter jogado dentro, porque disse que jogou tudo dentro. Só que quando eles caíram lá embaixo, ele não viu. Jesus estava lá esperando eles. A Bíblia diz isso. Havia um 4º homem, havia um anjo lá, havia uns ali, ele estava lá. A Bíblia chama do 4º homem. Irmãos, se falar que é Jesus ou que é um anjo, não faz diferença. Era Deus que estava lá. Era o Senhor que estava protegendo. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu tenho. Será que alguém aqui já teve algum livramento e o anjo estava lá na hora? Amém. Glória a Deus. Sim, e você nem viu. Quantos carros já tentaram lhe atropelar? Uma bala perdida, uma doença, o Senhor foi lá e eu estou com você. Assim tem acontecido. Então, nós precisamos, às vezes, entender isso. Porque nessa hora o rei começa a tremer, ele chama os soldados e fala assim, explica-me algo rapidamente. Eu estou aqui atônito. Não foram 3 homens que nós lançamos? Sim, rei, qual o problema? Nós somos 3 homens. O que acontece? Ele diz, mas eu estou vendo 4 homens soltos, passeando. Irmãos, passeando. Tem assim, vamos passear no shopping? Os 3 amigos falaram assim, vamos passear no Fornalha? Era diferente. Na prova, eles estavam passeando. E o aspecto do 4º homem tinha o aspecto do filho dos deuses. Versículo 24 e 25 de Daniel, capítulo 3. Eu gosto disso. Porque o Senhor, Ele, o tempo todo, na pior fornalha que nós estejamos enfrentando. E talvez alguns aqui estejam enfrentando isso. Algumas complicações, falta de palavras, parece que tem um silêncio, parece que o céu é de bronze, momentos complicados. Ainda assim, o Senhor está dizendo, eu estou com você. Nós cantamos aqui, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Então nós, queridos, precisamos ter uma dependência do Senhor em todo o tempo. Não, a coisa mais triste é quando um servo de Deus, no momento da prova, ele cede e vai para aquilo que não deveria ir fazer. Ele foge, ele esfria, ele fica em casa, ele abandona a fé, ele começa a xingar as pessoas, ele volta a fazer uma coisa terrível. Isso é uma tristeza. Nós fomos chamados, de fato, não para isso, mas para saber que o Senhor cuidará de nós. Por isso que o ponto alto aqui se chama fidelidade. Fidelidade. O que teria acontecido se aqueles jovens tivessem cedido? Aquela era uma prova das trevas. Sim,
Porque o que é a morte para quem está na presença do Senhor? É uma questão de honra. Morrer em Cristo é honroso. Morrer na fé é honra. Seguir ao Senhor e ceder o coração para Cristo, andar na presença do Senhor, é uma questão de honra. O que menos importa, escute o que eu vou falar, o que menos importa é se sua pele será salva pelas chamas. O que menos importa. Pode acreditar nisso. Preguei domingo passado aqui sobre não tenha medo de morrer. Foi quando preguei à noite. Não tenha. Então, viva uma vida para adorar ao Senhor, sirva com integridade, creia, como disseram os amigos. Saiba de uma coisa, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas todavia, se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que diante do estado e dos teus deuses, nós não serviremos nem nos curvaremos. Isso é o que, irmãos? Decisão. Tudo na nossa vida passa pelo campo da decisão. Você decide ser cheio do Espírito Santo. Você decide ser fiel. Você decide ser alegre. Você decide ser vitorioso. Você decide avançar. Você decide fazer com que a sua família cresça, prospere em todas as áreas, que sua família ande vitoriosa. Depende da tua fé, depende da tua vida, depende dos teus propósitos, depende da sua visão. Agora, se você for negativo, ficar olhando, lamuriando e achando que tem que fazer conchalos com as trevas, com o mundo ou com o seu coração, você vai sofrer, vai quebrar a cara. Não há necessidade disso. Portanto, lembre-se, assim como Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram fazer o que é certo, e imediatamente o Senhor veio ao encontro deles. Decida a fazer a coisa certa e tenha certeza que o Senhor virá ao seu encontro. Decida amar ao Senhor, decida obedecer, decida servir. Pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas o Senhor virá ao seu encontro. No tempo do Senhor, no tempo Kairos, no tempo da oportunidade, o Senhor virá a você e Ele lhe abençoará. Israel experimentou isso a vida inteira. Todas as vezes que Israel se curvou diante do Senhor, o Senhor mandou profetas, o Senhor mandou rei, o Senhor mandou exército para salvar. Quando eles foram rebeldes, veio o castigo, veio o esquecimento. Portanto, o que nós precisamos fazer hoje é ter a certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro. Por isso que eu gosto dessa passagem que está lá no profeta Isaías 43:2. Para mim, eu estou vendo a questão desses 3 jovens. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nem a chama. A Bíblia diz que esses jovens, nem um cheiro de chamusco ficou neles. Nada. Eu não sei se eles tinham botado um perfume qualquer, uma seiva de alfazema, mas estava lá cheirando ainda. Talvez um sozinho do corpo. Mas eles estavam lá. A verdade é que nada atingiu eles, porque a Bíblia diz que o Senhor é poderoso. Por isso que Ananias, o nome de Ananias significa Jeová é misericordioso. Deus ia desprezar esse nome? Podia botar o nome dos deuses que quiser. Então não adianta botar apelido, botar outros nomes. Hoje tem um nome melhor que as crianças dizem que só estão fazendo bullying. Tem gente agora que estou sofrendo bullying. Isso não existe. Então, Misael quer dizer quem é como Jeová. E Azarias significa Jeová ajudou. Meus irmãos, olha que 3 nomes fantásticos. Vamos lá. O primeiro nome, Ananias, significa Jeová é misericordioso. O segundo, Misael, quer dizer quem é como Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Vamos lá, porque esse nome é quase impronunciável. E Azarias significa Javé ajudou. Esse era o nome que os pais tinham colocado neles. Aí vem um camarada lá, mudou de Beelzebub, de não sei quem. Não adianta, pode chamar você do que quiser. Isso não muda nada na sua vida. O que muda e o que faz acontecer é o que Deus diz quem você é, e não o que o diabo diz quem você é. Você é mais que vencedor. Você é super vencedor. Você vive na superabundância do Senhor. E isso é o que importa. E isso é o que vale. Eu louvo o Senhor por isso. Porque as pessoas estão contando uma história ruim e eu já estou pensando no Senhor.
Você está contando uma história ruim, eu já estou dizendo, Senhor, vai logo maquinando aqui no meu juízo o que é que tem que acontecer, o que tem que fazer. Porque eu não fico engravidado com notícia ruim, irmão. Não adianta. Pode trazer. A gente eu suporto tudo. Com Jesus. Então, queridos, muitos de nós talvez estejamos vivendo aí numa fornalha. Mas ainda assim, talvez alguma situação, só resumindo, o Senhor há de nos livrar de todas elas. Todas elas. Todo tempo ruim passa. Toda enfermidade passa. Toda mazela passa. Toda prova passa. Mas o Senhor permanece para sempre. E os que fazem a sua vontade. Amém, Micael? Aleluia. Então é assim que o Senhor faz conosco. Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa história. Por isso, seja servo de Deus. E onde você está, mude a sua história. Mude a história das pessoas que estão ao seu lado. Mude lá na sua casa. Mude lá no seu trabalho. Mude lá por onde você caminha, na igreja qual você está. Mude em nome de Jesus. Irmãos, que tal a gente deixar que o Espírito Santo faça uma revolução na nossa vida? Que tal deixar que o Senhor mude o nosso coração, a nossa vida? Que tal fazermos um propósito hoje de que, Senhor, para trás eu olharei, não andarei dando lugar ao diabo, olharei para frente e servirei a Ti com desvelo, com ousadia, com coragem, e as provas que se vierem virão, mas eu estarei, Senhor, na linha de frente, porque o quarto homem estará comigo. Louvarei o Teu nome, aleluia, Aleluia. glória a Deus. Saia do campo da ansiedade, saia do campo da tristeza, do desespero e olhe para o Senhor. Agora, irmãos, confesse sua vida e abandone as coisinhas velhas, pecadinhos e pecadores. Se livre desse negócio aí, que isso vai lhe matar. Isso vai dar uma brecha para o cão e ele vai pegar, vai fazer um estrago na sua vida. Se livre desse negócio aí, para que você tenha ousadia e autoridade. E então, nós seremos aquilo que a Bíblia diz quem nós somos. A verdade é essa. Amém, amados? Amém. Deus abençoe. Deus nos ajude para que possamos crescer mais e mais para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.